sentimento meio do Júnior, acho que posso falar isso, ele também vai falar, é mais de compartilhar, né, com os irmãos, não é uma palestra, mas uma conversa com alguns itens que nós levantamos que achamos que pode edificar. E dentro desse contexto, né, nós já quero apresentar o tema da nossa conversa de hoje, que é Finanças e a Família, um caminho seguro. E aí eu coloquei esse versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios 11:14, que fala assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós queremos aqui também ser esse papel de conselheiros dos irmãos. Claro, nós somos os primeiros edificados, porque de fato precisamos também praticar essa palavra, praticar essas ferramentas que nós vamos mostrar aqui. E aí eu já peço ao Juninho para colocar o primeiro slide, para que a gente ganhe tempo. E quero contextualizar essa comunhão, essa conversa nossa aqui hoje. Dizer que nós preparamos, essa conversa terá 3 blocos, né, Júnior? Vamos falar um pouquinho da visão bíblica e espiritual, que é fundamental para que a gente tenha esse firme fundamento. Nós estamos, nesse momento, na época da edificação da igreja. Em Ageu 1:8 fala dos materiais. E chegou a hora de trazermos esses materiais para edificar a casa de Deus. Nós aqui queremos, junto com os irmãos, também ser esses que ajuntam esses materiais para edificar a casa de Deus. Esse tema das finanças é um tema muito sensível para as famílias, para nós casais. Então eu quero contextualizar essa comunhão de casais também em relação à questão das finanças. Há muitos itens, né, Júnior, que nós tivemos muita comunhão, tivemos muita conversa, também ponderamos muito. Há várias vertentes de finanças que poderiam ser trabalhados aqui nessa noite. O Roberto, que é um especialista, sabe, há vários temas que poderíamos trabalhar, como dívidas, investimentos, mas nós ganhamos luz de que a gente deveria começar pela base. Começar essa edificação pela base. Então nós vamos conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a visão bíblica e espiritual. Na sequência dessa conversa, nós vamos falar um pouquinho de princípios financeiros para a família, de algo prático que precisamos observar para o bom andamento do orçamento familiar. E por fim, queremos compartilhar algumas ferramentas práticas para que os casais possam, com essas ferramentas, poderem utilizar no seu dia a dia e, quem sabe, dar um grande avanço na organização das suas finanças, da finança da sua casa. Então, essa comunhão tem 3 partes. Nós temos aí 40 minutos, né, Jonatas? Para falar, a gente vai tentar falar nesses 40 minutos. Júnior vai até mostrar aqui que cada um dos itens que nós vamos mostrar seria uma palestra de casais. Mas a gente quer dar uma pincelada aqui para os irmãos e, mais do que isso, ver se para vocês faz sentido o que nós vamos compartilhar aqui. Tá bom? Então eu vou iniciar com essa primeira visão bíblica e espiritual. Aí, Juninho, obrigado. Irmãos, primeira coisa que quero impressionar os irmãos é dizer que tudo vem do Senhor. Irmãos, tudo vem do Senhor. E aí, 1 Crônicas 1:24, fala assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Irmãos, esse é o primeiro item que quero compartilhar com os irmãos. Tudo vem do Senhor. Não é o nosso braço forte, não é a nossa competência, não são as nossas habilidades. Nós, como filhos de Deus, temos que crer que tudo vem do Senhor. Olha, irmãos, nesses tempos finais, o homem ele tem sido separado, desconectado de Deus, para que ele possa agir de forma independente. Não, é o meu trabalho, é o meu suor, é a minha força. Esses itens que o mundo propaga, eles estão completamente em choque com a palavra do Senhor, onde o Senhor fala que tudo vem dele. Ó Senhor Jesus,
Em Romanos 11:36, fala assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, tudo que nós temos, tudo que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos deu, é para ele, é para a sua glória. Então, a primeira pergunta que eu faço: o que você tem, tudo que o Senhor te deu, é para a glória dele? É para a edificação? A sua casa é a casa para a edificação da igreja? O seu carro é para a edificação? Quando os irmãos pedem carona para você, qual é o seu coração? Quando a sua casa é solicitada para uma reunião de grupo familiar, graças ao Senhor pelo grupo familiar. Quando a sua casa é solicitada para uma comunhão, qual é a sua reação? Irmãos, tudo que nós temos é para Ele e é por meio dEle. Ó Senhor Jesus. Um outro item que quero impressionar os irmãos e trazer como um firme fundamento dessa edificação é que precisamos confiar no Senhor. Irmãos, confiar não é algo fácil. A nossa alma, ela quer se agarrar em algo material, em algo, entre aspas, estável, que você consiga ver. Então aqui em Salmo 20, versículo 7, fala que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nesse aspecto aqui, é algo também que tem causado muito dano às famílias em toda a terra e também nós que somos as famílias de Deus. A família, ou melhor, a família de Deus. Talvez muitos de nós, de forma até mesmo involuntária, até mesmo sem querer, tem se apoiado ou apoiado as nossas finanças, os nossos bens, em algo que é passageiro. Nós agora estamos no nosso país e também de forma global, vivendo uma grave crise econômica. Eu até compartilhei aqui na semana retrasada que vivemos uma tempestade perfeita. Temos uma crise econômica, ainda temos uma crise sanitária e agora, nos últimos 25 dias atrás, uma guerra. Todo um cenário para a volta do Senhor. E o que esse versículo me traz? Que uns confiam em carros e outros em cavalos. Quero lançar para os irmãos que nós não devemos confiar, por exemplo, em planos econômicos. Não, se vai vir um plano econômico novo, e aí sim minhas finanças vão melhorar. Não, vai haver uma nova liderança e vai lançar aí uma metodologia, e aí sim eu vou conseguir ter mais sucesso e estabilidade financeira. Esse versículo é muito claro. Não confiar em carros e em cavalos. Não são planos econômicos. Não é a sua estabilidade, até mesmo na sua empresa. Eu tenho 15 anos na minha empresa onde eu trabalho. Eu tenho 20, 30 anos. Não é sobre isso, irmãos. A nossa confiança precisa de fato estar no Senhor. Então, quero impressionar os irmãos que ainda... Eu esqueci de abrir aqui minha sinopse. Mas tem um item também que eu quero falar aqui para os irmãos. É que o Senhor Jesus, até compartilhei isso também, acho que na mensagem retrasada. O Senhor Jesus, Ele é de fato o nosso provedor. Ele é o maior doador universal nessa terra. E a sua maior doação foi o próprio Senhor Jesus, o seu próprio Filho. Então, irmãos, o Senhor de fato é o provedor das nossas casas. Claro, alguns de nós ou muitos de nós podem estar vivendo, inclusive nesse momento, um momento de escassez, de privações, de dificuldades. Mas certamente o Senhor estará usando isso para provar a nossa fé, muitas vezes para nos aperfeiçoar, mas precisamos ficar tranquilos que de fato Deus é o nosso provedor. Ele é o grande doador. Ele que provém todas as coisas, o ar que respiramos, a água que bebemos,
os recursos para podermos nos transportar, para podermos vir ao local de reuniões, para pagar as nossas contas, para irmos às conferências. Não é o nosso esforço. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, de fato, já quero até passar aqui para o Júnior, para a segunda parte da nossa comunhão. Deus é a fonte. Se nós, enquanto casais, entendermos isso, esse fundamento, que Deus é a fonte, certamente Deus encontrará um caminho seguro, como nós é o tema dessa comunhão, um caminho seguro para nós prosperarmos no Senhor. Ó Senhor Jesus. Então eu quero já passar para o Júnior aqui para a segunda parte, para que ele possa apresentar algumas ferramentas aqui práticas para os casais. O Senhor, de alguma forma, né, me coloca numa situação dessa, de falar para os irmãos, o Senhor me prova naquilo que eu preciso falar para os irmãos. E eu e a Ana Paula podemos testificar que o Senhor tem nos provado e tem nos dado excelentes experiências também, principalmente. Como o Alexandre falou, como a nossa fala, ela parte de uma perspectiva, de uma cosmovisão, como o Natal gosta de falar, bíblica cristã. E nós precisamos nos apossar de experiências que comprovem isso que nós falamos, que isso não seja apenas um discurso, que a nossa vida é baseada nos princípios da Bíblia, mas que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê experiências e que a nossa fé não seja uma fé supersticiosa, também é uma fala do Natal, mas que seja uma fé operante. É muito melhor, irmãos, viver com base em princípios, os princípios da palavra, do que viver sob regras. Eu preciso olhar aqui a minha sinopse para não me perder. E o princípio, ele opera o tempo todo. Ele pode nos dar instrução, mesmo que a situação seja adversa, o tempo todo. E a regra, ela é circunstancial. Então, a gente pode evitar muito sofrimento vivendo por meio dos princípios da palavra, principalmente. E um princípio fundamental para nós, casais, é que o nosso casamento é uma aliança e não um contrato. E se tratando de finanças, esse princípio é fundamental, irmãos. Aliança, quando estabelecemos uma aliança um com o outro, ela é incondicional e restrita e ela não depende do desempenho do outro. Eu preciso fazer a minha parte, independente do desempenho do outro. E eu não vivo baseado em expectativas sobre o desempenho do meu cônjuge, mas eu vivo de acordo com o princípio da palavra em relação à minha função como marido, a Ana Paula na função dela como esposa. E cada casal, o ideal é que viva dessa forma também. O primeiro versículo aqui é Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne implica mesmo sangue. E essa é um indicativo sobre a aliança no nosso casamento. Nós temos uma perspectiva sobre o casamento, até pela nossa cultura, pela nossa vivência, muito associada ao contrato. O contrato tem lá regras, cláusulas e formas de desfazer aquele contrato, inclusive, né, nessas regras. Aliança não, a aliança ela não se desfaz. Gênesis 2:18, por gentileza. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu fui pesquisar sobre essa palavra, idônea, e diz que é uma pessoa adequada, própria e que convém perfeitamente. Então nós precisamos crer no Senhor também, sobre a soberania do Senhor, sobre quem Ele colocou para viver com você em aliança. Essa é a pessoa adequada, a pessoa própria e que convém perfeitamente. Nós precisamos viver dessa forma com o nosso cônjuge. E, partindo aqui para comunicação, Gênesis 2:25.
Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando nós olhamos para esse versículo, falando a respeito da nudez, nós pensamos primeiramente na intimidade do casal. Mas a nudez aqui tem a ver também com a transparência, com a nossa comunicação de casal. Muitos problemas financeiros, eles surgem pelas falhas de comunicação. A nossa comunicação, por vezes, ela é irregular, ela não tem transparência e ela não é feita com o coração. Isso é um problema. E o resultado disso, e uma comunicação dessa forma, ela está associada muito mais ao contrato do que à aliança. E gera insegurança e principalmente independência. E nós partimos aqui de uma perspectiva de que as questões financeiras, elas precisam passar pela comunhão do casal. É fundamental a comunhão do casal. Outra questão aqui também, vou pedir para projetar Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Todos nós sabemos que os problemas financeiros, eles causam vários divórcios, separações no mundo em geral. E o Senhor, por meio da palavra, Ele nos dá princípios para que nós não cheguemos a esse ponto. E um dos problemas de comunicação é que o inimigo, ele tenta colocar marido e esposa um contra o outro. E nós, por muitas vezes, não conseguimos perceber isso. E lutamos um contra o outro. E, na verdade, a nossa missão no casamento é de lutar juntos contra o inimigo. Não lutar um contra o outro. Falando ainda da comunicação, nós temos especialistas aqui em comunicação, como a irmã Ellen ali, que é psicóloga. E um dos níveis, a gente consegue perceber claramente o nível tópico de comunicação, as mensagens que eu acho que estou transmitindo com a minha fala. Mas no nosso relacionamento, por trás das falas, existe a comunicação relacional. E como nós estamos falando de finanças, eu vou citar um exemplo, não necessariamente seja de alguma família aqui, mas uma situação hipotética, de um marido que toma a palavra de forma dura, né? Só a letra dura da palavra, legal, não, eu sou o cabeça da casa, eu que cuido de tudo, e ele começa a administrar mal as finanças da casa. E em determinado momento, a esposa pede para ele, vamos sair para tomar um sorvete? E a esposa quer ir lá na Estônia, né, Rosana? Lá no Pontão. E aí lá na Estônia, a bola de sorvete mais baratinha é R$20 para começar. Só que a esposa não vai querer aquela de R$20, ela vai querer aquela outra taçona, bonitona, porque ela está num lugar bacana, com o marido dela, ela pensa que aquele momento vai ser um momento romântico lá, tomando sorvete. E aí esse marido que não se comunicou com a esposa, não participou para ela a situação financeira da casa, a real situação. No momento em que ela pensa em pedir aquele lá do cardápio, aquela taçona bonitona, ele vai e fala, não, que absurdo, essa sorveteria aqui é muito cara, não, nós vamos tomar sorvete aqui não. Ele tem uma informação de que as finanças da casa não estão indo bem, mas ele não participou isso para a esposa. Só que quando ele faz isso com base na situação financeira da casa, não, a gente não pode tomar esse sorvete aqui não. A mensagem que ele passa para a esposa é, você não tem valor, eu não te amo, e você não vale nem esse sorvete aqui. Isso é o nível de comunicação relacional, é o que a esposa desse marido, em teoria, pode entender dessa comunicação que o marido fez.
Então, irmãos, esse problema de comunicação, nós precisamos identificar as raízes dos nossos problemas de comunicação. Raiz, como eu falei, da falta de regularidade, os problemas, falta de regularidade, falta de transparência, uma comunicação não feita de coração para coração. Porque, como no versículo que eu citei da nudez, não tem transparência entre um e outro. Então, a esposa não sabe o que está acontecendo, o marido não tem a consciência de que ele precisa se comunicar de forma adequada, transparente com sua esposa. E um dos itens de comunicação são as finanças da casa, a administração da casa. Ela é auxiliadora idônea. Nós não podemos pegar a palavra e usar a palavra de forma legalista em determinadas situações, principalmente em relação às nossas finanças. Então, nós precisamos identificar as raízes dos nossos problemas de comunicação. Nós não temos tempo, não é o objetivo também da nossa conversa hoje, aprofundar esse tema de comunicação, mas nós citamos aqui e quais seriam as possíveis soluções. Identificar as raízes dos nossos problemas, estabelecer essa comunicação transparente, de coração para coração, com base na nossa aliança de casamento, não com base num relacionamento de contrato. A maioria dos casais não tem essa base de comunicação e precisa ir diante do Senhor para estabelecer essa base de comunicação no casamento. Quando identificamos problemas, a nossa tendência é de ter medo, insegurança e de querer negar os problemas. Mas o que nós precisamos fazer? Não negar os problemas, não escondê-los, não fugir deles, mas trazê-los à luz. Quem é que pode nos iluminar em qualquer situação? É o Senhor. E agora, nós passamos para a questão do registro das informações. Eu e Alexandre, nós, para a questão prática de hoje, nós selecionamos algumas formas de registro. Mas eu queria falar antes da minha experiência com a Ana Paula em relação ao registro. A forma como nós vamos registrar o nosso controle financeiro não é o mais importante. O importante é que haja, de alguma forma, a comunhão. E eu relacionei oração, gratidão ao Senhor, porque Ele nos proveu o nosso sustento, independente da nossa condição, de onde eu trabalho, de como eu consigo essa provisão, mas que essa visão possa nos governar a nossa família. Essa visão deve ser passada para os nossos filhos. Eles precisam nos ver, nos relacionando dessa forma com o Senhor, como nosso provedor, como provedor das nossas finanças. Uma forma de mostrar isso para os nossos filhos principalmente nas refeições. O alimento, quando recebemos o alimento, ele é uma prova do amor do Senhor por nós. Que Ele está nos suprindo, está cuidando de nós. E quando nós agradecemos, nós estabelecemos esse hábito na nossa casa, de agradecer por esse alimento, é um testemunho para os nossos filhos, de que o Senhor está nos provendo. Então, esse momento de registro, ele deve ser um momento de oração, de comunhão, de gratidão ao Senhor, de alegria e de manifestação de liberdade. Nós não precisamos ser escravos dos nossos problemas. Se eventualmente nós temos dívidas ou dificuldades nessa área, nós podemos ser libertos. O Senhor pode nos libertar. O Senhor pode nos iluminar, nos dar sabedoria e nos fazer encontrar soluções práticas para esses problemas. Eles também não precisam ficar só no nível teórico não queremos trazer uma palavra somente teórica, espiritual, mas também queremos dar testemunho para os irmãos que a nossa comunhão com o Senhor, a luz do Senhor diante dos nossos problemas,
nos faz encontrar soluções. O princípio é esse, que o casal em comunhão deve registrar. Aqui eu coloquei, obrigatoriamente o casal, o marido e a esposa, devem participar desse momento. E é desejável, é recomendável que os filhos também, isso com a adequação necessária, de acordo com a idade de cada filho, participem. Tá? Os nossos filhos, eles precisam participar conosco também desse momento de registro, para que eles não cresçam sem a real visão da nossa situação, a situação de cada família, e nem cresçam sem uma noção adequada de como se relacionar com a provisão que o Senhor nos dá. E agora nós vamos falar como fazer esse registro. E eu vou pedir para o Alexandre agora iniciar essa apresentação de como fazer o registro. Nós selecionamos 3 opções de registros. Uma é uma folha de anotações, que eu vou pedir para a Ana Paula distribuir aqui, uma folha para cada casal, porque o casal precisa fazer isso juntos, tá? Então não é uma folha para cada um, mas é uma folha para cada casal. Essa é uma opção, o registro escrito. Eu particularmente gosto de escrever, de ver ali, e a Ana Paula, ela depois que a gente escreve, ela transfere para uma planilha. Então, cada casal tem a liberdade de usar o melhor como e mais adequado para a sua realidade. O segundo é a planilha, o Alexandre montou uma planilha excelente. E a terceira forma são os aplicativos de smartphone. E o Alexandre vai começar falando agora de cada uma dessas formas. Tá bom. Ainda sobre comunicação e registro, também fundamental, irmãos. Na verdade, a comunicação ela é importante em todas as áreas da nossa vida. E os casais que não se comunicam têm muitas dificuldades. E em finanças, é fundamental a comunicação entre o casal, principalmente quando os dois trabalham, os dois têm renda, e isso precisa estar muito afinado. Mas o Júnior já trouxe aqui esse princípio, e acho que cada casal nessa noite precisa avaliar se essa comunicação está sendo efetiva, se há algum ruído nessa comunicação, mas que os irmãos possam ir diante do Senhor. Em relação ainda ao registro, na verdade ele é um princípio até mesmo contábil, que é registrar aquilo que você gasta ou aquilo que você recebe. Então, com base nesse princípio do registro, como essa é uma comunhão prática, não necessariamente de uma palestra, mas uma conversa, e aí eu quero que os irmãos fiquem muito à vontade se isso faz sentido para vocês. Porque nós fizemos isso? Trouxemos uma folha, e vou pedir para o Juninho daqui a pouco projetar uma planilha, e também vou passar um vídeo de 4 minutos sobre um tipo de aplicativo. Por que a gente quis trazer isso, né, Júnior? Porque cada casal e cada pessoa organiza suas finanças ou consegue visualizar suas finanças de formas diferentes. Eu tenho um colega meu, nível superior, ele puxa uma folha de ofício lá da impressora, ele tem uma letra bonitinha, e ele escreve todas as finanças da casa dele, tudo nessa folha de ofício. Bate até os centavos no final do mês. Eu fico bastante impressionado como que ele faz. Mas é feio, é bonito? Não importa. O importante é que se eu perguntar para ele, ou a esposa perguntar para ele, ele sabe todos os itens da finança da casa dele. Porque ele registra todos os itens naquela folha. Eu, em casa, uso uma planilha eletrônica Excel, gosto. Inclusive, até vou falar, eu e Ali, por exemplo, tem diferença. Uma vez ela fez uma planilha e eu não entendia nada da planilha. Não entendia nada. Ela é economista. Eu falei, não entendo essa sua planilha, não consigo bater. Quanto é que está gastando? E gasta quanto com isso e quanto com aquilo? Para os irmãos perceberem que até mesmo, né, entre o casal, alguns quando tem leituras diferentes. Então a gente distribuiu essa folha como um exemplo. Né? Os irmãos fiquem, né, Júnior, muito à vontade em traçar sua própria metodologia de como fazer essa planilha. Claro, a gente quis dar na mão dos irmãos para que aqueles que não tenham ou que ainda não começaram possam iniciar. Então, essa folha, na verdade, é um estímulo
para aqueles que ainda não têm esse costume de registrar, né, as suas despesas, as suas receitas. E aí, Juninho, vou te pedir para você colocar uma segunda ferramenta que eu gosto muito. Não se assustem com os números. Inclusive, ao final dessa comunhão, a gente vai fazer chegar na mão dos irmãos essa planilha. Eu tenho ela em branco, bonitinha, para que os irmãos possam preencher caso entendam que gostam, né, dessa metodologia. Pode diminuir um pouquinho, Camila, por gentileza. O que me interessa aqui? Me interessa mostrar para os irmãos, se esses irmãos conseguem ver, os grupos de despesa. Dá um pouco mais de trabalho você tentar classificar as suas despesas. Então, por exemplo, tem, né, Júnior, aqui as despesas com automóvel. Não, eu gasto R$500 de gasolina. Não é R$500 de gasolina. Você tem ali, por exemplo, o seguro, você tem as lavagens, você tem o IPVA, você tem os pedágios, multas. Quer falar, Júnior? Irmãos, e falando de registro, um princípio fundamental é saber o que é receita e despesa. E principalmente, a sua despesa não pode ser maior do que as suas receitas. Não pode. Por isso a importância do registro. Falando a respeito de coisas práticas, a gente ouve muito pessoas falam, não, eu estou registrando minhas finanças, eu já sei que eu tenho uma sobra de R$500 no orçamento. Eu vou comprar um carro, então, agora financiado. E ele vai lá e faz a prestação de exatamente R$500. Só que ele esquece que o carro ele vai precisar abastecer para andar, ele vai precisar trocar o óleo, ele vai precisar pagar IPVA e seguro desejável, né, principalmente comprando um veículo financiado. Então, tem princípios, né, a respeito de finanças que as pessoas simplesmente ignoram ou não procuram a orientação correta a respeito desses princípios. Isso aí, Alexandre. Muito bom. Então essa planilha ela é bastante para quem gosta de mais organização, visualizar com mais cuidado. Então tem lá despesas pessoais, lazer. Pode subir para mim, Juninho, por favor. Lazer. Sobe aqui os grupos, isso, por favor. Então tem ali quanto você gasta no cartão de crédito. Esqueçam os números. Agora eu vou mostrar uma aba para vocês, que é a aba dos gráficos. Quando você lança lá, essa planilha já gera automaticamente os gráficos. Então quem gosta de visualizar, ao invés de números, e gosta de ver, é uma boa dica. Por quê? Às vezes você fala assim, não, é R$400. Não, eu gasto R$3.000 com isso aqui. Quando você visualiza em gráfico, você vai falar assim, nossa, eu gasto 40% da minha renda com transporte. Nossa, eu gasto 30% da minha renda com financiamento, juros e etc. Então, quando você lança lá as suas despesas, essa planilha ela já gera os gráficos automaticamente, sem você precisar fazer nada. Qual é a vantagem, né, Júnior, na nossa avaliação? É de que você olhou ali para a sua planilha, rapidamente você já sabe assim, opa, eu gasto muito aqui. E aí, claro, com o casal, com os filhos, muito importante que o Júnior falou, podem tomar uma decisão, olha, a partir de agora, vamos elaborar aqui um plano para reduzir esses gastos nesse grupo de despesa. Ou melhor, olha, temos uma meta, queremos passar o final de ano na praia, precisamos cortar nessa despesa para que a gente tenha esses recursos ao final do ano. Então, essa é uma vantagem. Tem aqui Juninho, clica em dependentes, por favor. Isso, na abazinha, isso. Não está escrito nada porque eu não fiz nenhum lançamento, mas, por exemplo, se você quiser identificar quanto que você gasta com seus filhos, ele também já aponta. Quanto que eu gasto com os meus dependentes? Se você tiver... Olha, a Rosana já ficou rindo ali. Então, Rosana, se você quiser saber quanto você gasta, melhor não, né? Apesar que ela vai ter uma que não vai ser mais dependente, né? Pode falar, Júnior. Irmãos, esse gráfico é extremamente interessante. E para a maioria de nós já está disponível, até mesmo sem um preenchimento da planilha. A maioria dos bancos, dos aplicativos de cartão de crédito, eles oferecem já esse tipo de visualização e eles classificam por categorias.
padaria, supermercado, despesas com automóvel, nos aplicativos de banco e de cartões, essa visualização está disponível também. É interessante a gente olhar e, às vezes, conseguir identificar um gasto ali que a gente pode classificar como excessivo, que a gente pode melhorar, né? Em uma das lives aqui da Igreja do Gama, da Igreja no Gama, que nós fizemos com o irmão Salomão, ele falou com o Matias e com o Erasto algo muito interessante, sobre desperdício, né? Nós, como pais, nós queremos servir os nossos filhos ali fartamente, mas até essa nossa quantidade de comida que nós colocamos no prato dos nossos filhos, às vezes gera muito desperdício. Nós podemos colocar, servi-los de acordo com o apetite deles, mas de forma mais equilibrada. E o irmão Salomão falou para o Matias e para o Erasto assim, lembrem das crianças aqui da África, assim que vocês terminarem suas refeições. Olhem para o prato, se vocês estão desperdiçando muita comida, e lembrem dessas crianças. E a gente tornou isso um princípio para eles, e de tempos em tempos a gente tem que relembrar a respeito desse princípio. E às vezes a culpa não é deles, às vezes a culpa é nossa, que servimos a refeição ali em excesso para uma criança, né, fora da adequação deles. Sim. Hoje, no meu trabalho, os irmãos sabem que eu sou bombeiro, e tenho o privilégio de ser bombeiro, assim como o irmão Cavalcante. Durante o expediente, fazendo exercício, e eu estava fazendo exercício em cima de um aparelho daqueles de fisioterapia, que é uma bola achatada, e o exercício era de equilíbrio, eu tinha que fazer uma posição na bola, e o meu instrutor, ele me falou algo que eu achei muito interessante, que é um princípio. Ele falou, se você quer chegar ao equilíbrio, você não tem que olhar para lá, para onde você está tentando se equilibrar, você tem que olhar para o horizonte, para frente. E para nós isso tem que ser um princípio, né? Nós temos que olhar para o alvo, para o Senhor, para que o Senhor nos dê equilíbrio em todas as coisas. Bem, graças ao Senhor. Juninho, volta por gentileza aqui para o orçamento, na aba orçamento, por favor. Vai no final, que ele dá um cálculo muito interessante. Pode descer? Pode diminuir. Isso, pode descer. Agora diminui um pouquinho. Totais, pode descer um pouquinho mais? Pode descer. Isso. Pode descer lá. Ela tem lá. Isso, perfeito. Sobe. Desceu demais. Não, sobe agora para lá. Isso. Aí, perfeito. Aí, totais, no azul. Isso. Então ele dá os rendimentos por mês, o que sobra, ou se tiver no saldo negativo. Sobe um pouquinho. Pode diminuir um pouquinho. Isso. E o acumulado do ano e os acumulados do mês. Desce mais um pouquinho, tem um resumo para o gráfico. Então, por exemplo, nós trabalhamos aqui a renda familiar anual. Então aqui está o somatório dos grupos por ano. Então você também pode ter uma visão anual dos seus gastos. Nessa simulação que eu fiz, aqui essa família tem uma renda familiar em torno de R$10.000, e eu distribuí isso ao longo aí dos grupos, por habitação, saúde, lazer, e aí ele te dá um valor, por exemplo, quanto que você gasta por ano em determinada despesa. É uma informação muito interessante, porque às vezes a gente fala, não, mas é R$50 por mês. R$50 por mês é R$600 por ano. Aí quando você vai olhar, não, mas R$600 por ano aí, não. Ou, não, mas é só R$500 por mês. R$500 por mês é 6.000 ao ano. Então, muda a informação. Ela talvez traga mais peso, e aí na decisão familiar, talvez aquilo não seja importante, mas está custando para a sua família em torno de R$6.000. Então, essa informação numérica anual, eu particularmente gosto muito de ter quanto que eu gasto por ano. Por exemplo, vamos dar uma informação aqui. O banco te cobra R$80 por mês para a sua conta. Ele vai te dar, você vai gastar em torno de 900 e está lá com aquela conta bancária. Talvez você não esteja disposto a gastar quase R$1.000 para ter R$960, para ter
aquela conta bancária. Sabe, irmãos, isso é importante porque nós estamos vivendo um momento, inclusive a projeção, conversando com alguns analistas de risco para esse ano, nós devemos alcançar uma inflação de mais ou menos de 15% a 20% esse ano. É uma projeção assim, razoável, conversando com alguns analistas de risco político que eu tenho acesso aqui com base em estudos e projeções econômicas. Nós já estamos vindo de uma inflação de 10%. Se temos uma inflação de mais 15%, a nossa renda vai ser, assim, uma conta bem, né, 1/4 da nossa renda em 2 anos será consumida. Então, cada centavo do nosso orçamento precisa ser valorizado. E, às vezes, a gente não consegue ver isso porque ele não está registrado. Porque você vai gastando e aquilo ali, não, mas é só R$30, mas é só 50. Né? E mais do que isso, né, que o Júnior compartilhou, não é conversado. Não é, essa decisão, às vezes, é só unilateral, é só a esposa ou só o marido. E aí, quando fecha as contas no final do mês, temos um problema. E aí, irmãos, os irmãos já sabem, né? E se houver a comunhão, a conversa, a gente vai evitar o conflito. Porque foi decidido em comunhão. Mesmo que essa decisão ela resulte em algo que não era esperado, não era desejável, mas foi resultado de comunhão. Então, em vez de gerar um conflito, vai gerar uma experiência para a família. E não, né, um problema, um conflito. Sim. Mas houve comunicação. Por fim, para a gente encerrar aqui, essa é a segunda ferramenta para quem gosta de gráfico. E por fim, para encerrar a terceira ferramenta, a gente tem um vídeo para quem gosta de aplicativo, para quem... sem meu celular eu não consigo. Então tá, então eu tenho aqui para você também que gosta de fazer tudo no celular. Você pode colocar, Juninho, por gentileza? É um aplicativo bastante interessante na nossa avaliação. A outra parte é que existe várias formas de nós podermos registrarmos e podemos gerenciar as nossas contas, né, Júnior? Então, assim, vocês receberam essa aí no papel, para quem gosta do papel, apresentei uma planilha, mas quem gosta de smartphone, é mais tecnológico e gosta de tudo sincronizado, também existe soluções, claro, existem várias. Essa a gente avaliou como uma solução bem interessante, a forma gratuita dela já atende bastante a grande maioria de nós aqui em relação ao gerenciamento financeiro. Irmãos, algo que nós não lançamos aqui no nosso roteiro, mas que é uma informação importante, é que algumas decisões financeiras, às vezes a gente toma sem o devido conhecimento e é interessante, por exemplo, a compra de um imóvel, a compra de um veículo, que se eu não consigo avaliar corretamente as melhores opções, eu não tenho experiência em como adquirir um imóvel, solicitar um financiamento, avaliar qual seria o melhor financiamento, então é necessário procurar ajuda. Tem vários irmãos no nosso meio capacitados para nos ajudar em várias áreas. E essa área é uma área importantíssima também para solicitar ajuda dos irmãos. Se eu não tenho a expertise necessária para fazer determinada aquisição, e às vezes uma aquisição de um automóvel, de um veículo, era desejada, esperada, era um sonho, e dependendo da circunstância na aquisição, pode se tornar um problema para a nossa família. Então, esse é outro princípio também. Se eu não tenho condição de fazer essa aquisição de forma segura, sozinho, então solicitar ajuda para algum irmão ou para algum especialista que possa nos ajudar em determinada questão.